Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E mais uma vez quero compartilhar a palavra do Senhor para os nossos dias, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Muitos de nós hoje, irmãos, estamos apreensivos com tudo que está acontecendo no mundo, né? No nosso país, na nossa nação e muitas vezes até na nossa família, né? Mas que Deus, irmão, Ele não perdeu o controle das coisas, né? Nunca perderá, porque tudo está no seu controle, né? Tudo está sob a sua palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse, haja e houve. Haja terra e houve terra, né? Haja expansão, haja os luminares, haja as plantas. E quando Deus foi criar o homem, ele não disse haja, ele disse façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Você foi criado por Deus não apenas com a palavra, mas com a própria mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero refletir um pouco aqui, irmão, hoje na palavra do Senhor, sobre Jesus Cristo quando ele andou sobre as águas. Então vamos ao texto, glória a Deus. Diz aqui, logo em seguida ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E despedia da multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da tarde estava ali sozinho. E entrando, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, vendo o caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritando de medo. E Jesus, porém, imediatamente disse, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E entrando no barco, o vento cessou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Agradecer o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, porque nenhuma revelação teríamos se do céu não for dado. Eu creio, Pai, que nesse momento o teu Espírito Santo há de nos inspirar, há de falar, ó Deus, através de nós, e há de ungir nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender, não apenas ouvir, mas entender a tua palavra e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Querido, eu louvo a Deus porque sempre o Senhor nos revela a sua palavra. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela é simples, irmão. A palavra de Deus ela não é como muitas vezes a palavra dos homens que são muito enfeitados de palavras difíceis, né, de inteligências humanas. Mas o Senhor Jesus, ele é muito simples. Ele tem a sabedoria de Deus, mas ele é muito simples. Ele não usa de palavras difíceis, nem de verbos difíceis, nem de vocabulários difíceis. Mas o Senhor Jesus é muito simples e é muito conciso naquilo que ele fala. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele
ele tinha acabado de multiplicar, irmão, os pães e os peixes para aquela multidão. E, acabando de multiplicar, saiu dali, ele despediu da multidão e ele foi para o monte orar. E antes dele sair para o monte, ele despediu dos discípulos e os discípulos foram, né? Jesus deu uma ordem para eles tomarem o barco, porque a direção de Jesus, né? O destino de Jesus era atravessar o mar da Galileia, né? Chamava-se de mar, mas Galileia era uma lagoa muito grande, mas por fato de ser uma lagoa muito grande, era considerado mar, mar mesmo, literalmente mar, não um mar oceano, mas era um mar muito grande pelo fato de ser uma lagoa derivada ali do rio Jordão. Então, querido, os discípulos saem ali para aquele mar com o barco, né? Eles entram no barco e saem pela ordem de Jesus. Se Jesus mandou você ir, amado, vai. Se Jesus mandou você tomar o barco, toma esse barco e segue essa viagem, segue esse destino que o Senhor está te enviando, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é profética, irmão. E aí, quando eles estão no meio do mar, o vento contrário começa a soprar e começa a balançar aquele barco, a ponto deles ficarem ali aterrorizados. E na quarta vigília da noite, ou seja, de 3 a 6 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Jesus aparece. Jesus, ele foi para o monte à tardezinha, no final da tarde, e ele ficou até 3 da manhã naquele monte orando. Orando porque ele sabia o que ele ia encontrar no outro lado, o que ele ia fazer no outro lado do mar da Galileia. Então Jesus estava se preparando espiritualmente. Jesus estava se preparando espiritualmente para mais uma missão. E Jesus sai ali depois das 3 da manhã ao mar, andando sobre o mar, sobre as águas. E enquanto isso, o barco estava açoitado pelos ventos, e eles começaram a enxergar Jesus vindo andando sobre as águas em direção ao seu barco. E Pedro disse: se és tu, Senhor, então permita que eu vá encontrar o Senhor sobre as águas, né? E Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, ele começa a andar sobre as águas. Mas quando ele observou o vento, quando ele observou a situação, ele começou a afundar. Olha, meu querido, se nós observássemos, ou se nós observar a situação, se nós olhar para o problema, a gente vai começar a afogar e afundar e a se desligar do Senhor Jesus. Pedro tinha uma ligação com Cristo, amém? Enquanto Jesus falou com ele e ele obedeceu à voz do Senhor, mas quando ele olhou para os problemas, ele perdeu a obediência à voz e à palavra do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o problema, nós perdemos a obediência. Nós temos que andar por cima do problema, confiando no Senhor e resolver o problema em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Pedro, ele começou a afundar e o Senhor estende a sua mão. Olha você ver. Nós entendemos, irmão, que Pedro já estava próximo, bem próximo do Senhor Jesus, a ponto de que ele estendeu a mão e Pedro já segura na mão do Senhor Jesus. Você está próximo do Senhor Jesus, amado. Ele está próximo de você, amado. É só você clamar, é só você tocar no Senhor, sabe? E muitas vezes